Para sentar, irmãos. Queridos, abramos a escritura no Salmo 19. Salmo 19. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à quinta exposição do Salmo 19. E vamos focar o que seria talvez a última exposição. É provável que tenha uma sexta, na verdade terá. Mas nós vamos focar apenas no versículo 14 do Salmo. Salmo 19, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez, pedindo a sua bênção sobre nós nessa ocasião. Senhor Deus, nós já chegamos em mais um dia do Senhor a Ti, como igreja e como povo, Senhor. Não há nada melhor a fazermos do que estarmos aqui, ouvindo, Senhor, as Tuas palavras sendo expostas a nós, cantando, Senhor, a Tua palavra, devolvendo aquilo que Teu Espírito Santo inspirou para usarmos com esse propósito, Senhor, com perfeição, perfeitas palavras de Deus postas em nossos lábios para exaltar o Deus perfeito. Nós Te louvamos, Senhor, e clamamos a Ti que o Senhor nos ensine, mais uma vez, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, para nós caminharmos de forma agradável ao Senhor. Ser bondoso com a Tua igreja, ser bondoso com o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, como falei, é a nossa quinta exposição do Salmo 19, e nós já vimos desde da mensagem central, ou da grande ideia desse Salmo, o principal propósito com o qual o Senhor nos entregou esse Salmo, mas também nós já focamos em alguns particulares, em alguns pontos doutrinários que são necessários nós darmos uma atenção especial, porque também nos são úteis para a nossa caminhada com o Senhor. Nós vimos na primeira exposição, irmãos, a doutrina ou a realidade da chamada revelação geral e como Deus faz uso disso para revelar a sua glória e tornar os homens indesculpáveis. Nós vimos também a revelação especial do Senhor, aquela que é salvífica e salvadora, que não dá apenas o conhecimento geral de Deus, não apenas manifesta a sua existência, mas fala e afirma a sua obra de redenção para salvar pecadores. E então, nós vimos na terceira exposição como é que o crente deve reagir a essas duas revelações, em especial a palavra de Deus. E, em suma, ele deve reagir clamando ao Senhor por perdão pelos seus pecados, tanto os conhecidos como os desconhecidos, e clamando graça para a santificação. Então, nós afunilamos um pouco mais e vimos aquilo que Davi chama de pecados intencionais e o perigo deles na nossa vida e por que Davi clama ao Senhor para que o Senhor o livre dos pecados intencionais. Agora, irmãos, nós vamos ver mais um elemento aqui revelado pelo nosso Deus no Salmo 19 e tem a ver, irmãos, com o desejo de agradar a Deus acima de qualquer outra coisa. Nós vimos que devemos confessar os nossos pecados e pedir perdão, mas nós também vimos que devemos clamar por graça. E essa foi a mensagem, essa foi a conclusão geral que tivemos do versículo 14. Aqui Davi está clamando por graça, dizendo: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Em suma, Davi está clamando por graça. Mas o que significa essa petição de Davi, irmãos, aqui mais especificamente? E aqui nós aprendemos, irmãos, que como povo de Deus, nós devemos querer, desejar e buscar viver uma vida que agrada tão somente a Deus. Nós devemos viver uma vida que agrada tão somente a Deus. É assim que Davi termina esse salmo, irmãos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor.
sejam agradáveis a ti, Senhor. E ele fala aqui, irmãos, usando uma estrutura poética belíssima, de as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Essa dinâmica aqui, irmãos, ela sim está ligada, está associada à maneira como eu falo e à maneira como eu medito, o que eu penso, aquilo que minha alma rumina. E nós vamos ver essas particularidades sim. Mas há algo aqui, irmãos, um uso poético dessa estrutura, ainda além do que essas práticas particulares, essas práticas piedosas particulares. Que é a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, irmãos, sobre uma vida que agrada a Deus. É o homem todo. Tudo o que somos deve agradar ao Senhor, irmãos. Deve se conformar de tal forma ao nosso Deus que nós possamos dizer, Senhor, que as minhas palavras e que o meu coração sejam agradáveis a ti. O que essa dinâmica, irmãos, está nos ensinando aqui? Qual é o uso que Davi está fazendo aqui? É, Senhor, que o meu exterior, que as minhas obras externas, que aquilo que eu falo, sejam agradáveis a ti. Mas também, Senhor, que aquilo que é no meu interior, aquilo que os homens não veem, aquilo que é externo, aquilo que só pode ser visto por ti, seja agradável a ti. As palavras exterior, o meditar do coração interior. Em outras palavras, irmãos, Davi ora para que o homem todo dele, o homem completo, exterior e interior, sejam agradáveis a Deus. A vida cristã, irmãos, ela não é desintegrada, fragmentada. A vida, irmãos, é um todo unificado. Nós não somos uma coisa em casa, e uma coisa no trabalho, ou uma coisa na escola, na faculdade, uma coisa no trânsito e uma coisa no privado. Nós somos um só, um homem completo, corpo e alma. E tudo o que nós somos deve ser agradável, irmãos, ao Senhor. Ele chama para si, irmãos, o homem completo. Ele não chama só a alma. Ele não chama só o corpo. Ele não chama só os nossos sentimentos. Ele não chama só a nossa razão. Ele chama tudo para si. Veja, por favor, querido, 1 Coríntios, capítulo 6, essa verdade, ela é repetida recorrentemente no Novo Testamento. Veja alguns textos que nos ensinam sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 6. Veja que Paulo fala sobre a vida cristã e sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele diz, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Foste comprado por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Algumas versões colocam assim, irmãos, a corrigida fiel. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No vosso corpo e no vosso espírito. E ambos pertencem a Deus. 2 Coríntios 7:1 diz assim, irmãos, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, no temor de Deus. Carne e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, irmãos, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, a vida com Deus, ou a vida cristã, não pode ser, não é mera conformação externa. Meramente se conformar a algumas regras e algumas leis, onde os homens podem ver. Não, irmãos.
Ele não quer mero coração sem mudança, nem obras sem coração. Porque é comum a gente falar assim, né? Não, o que importa é o coração. Deus vê o coração. Pouco importa as minhas ações, as minhas palavras, meu exterior. Isso é muito comum em inúmeras igrejas hoje em dia. Normalmente as igrejas de parede de fundo preto, que tudo é licencioso. O que importa é o coração. Deus vê o coração. Ele quer o coração. E se o coração é dele, isso vai trazer mudanças externas. Ele quer o externo também. Mas se é o externo sem coração, isso é desagradável a ele. Ele quer o homem completo, irmãos. Quem separava o exterior do interior eram os gnósticos, que diziam que apenas o que importa é a alma. O que eu faço com o corpo pouco importa. Não, irmãos. Somos corpo e alma. Palavras e pensamentos. Lábios e coração. E o homem completo deve agradar a Deus, irmãos. Não pode ser uma entrega parcial, uma vida parcial. Muitos querem viver a vida, irmãos, como o rei Amazias. Lembra que é falado sobre ele lá em 2 Crônicas 25:2? É dito: Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Ele foi menos pior de ruim que os outros reis, mas ainda assim não agradou ao Senhor. Ele fez o exterior, mas não com inteireza de coração. O Senhor quer tudo, irmãos. O Senhor quer tudo. O Senhor não é Deus de partes, mas Deus de todo. Devemos, irmãos, lhe render inteireza de nosso ser, corpo e alma, exterior e interior, palavras e coração. E é por isso, irmãos, que aqui é importante nós já pararmos e considerarmos em autoexame. Tem alguma área da sua vida, da minha vida, que nós não queremos conformar ao Senhor? Há alguma área da nossa existência, irmãos? Talvez você até vive certinho o seu exterior, mas o seu coração é dele. Talvez você até quer ser sincero e entregar o seu coração ao Senhor, mas isso tem resultado e redundado em mudança e transformação no seu coração, ou melhor, no seu exterior, nas suas obras. Talvez você se auto-engane dizendo que o coração é dele, mas a sua vida não reflete isso. Você acha mesmo que esse estilo agrada a Deus, meu querido? Não agrada. Não tenha dúvida, não agrada. Ele diz à igreja de Laodiceia: eu estou a ponto de vomitar-te, porque não é nem frio, nem quente, é morno. Tu não entregas nem o teu coração, nem as tuas palavras, tu vai parcialmente se entregando a ti. Deus vomita quem quer se entregar assim a Ele, meu querido. Ele não quer uma vida parcial. Ele quer tudo. Ele não quer duas vidas. Ele quer uma só e totalmente rendida a Ele. É uma tolice, irmãos, viver assim. Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos. Ele nos vê. E tudo é feito na sua presença. Tudo está perante os seus olhos, como o autor aos Hebreus diz em Hebreus 4. Diante dele está patente toda a criação. E é porque ele vê tudo e conhece o interior e o exterior dos homens que ele vai poder julgar todas as obras. Quem não vive, irmãos, ou não busca viver por inteiro para Deus, será por inteiro lançado no inferno. Não vai uma parte sua para o céu e outra parte para o inferno. Quem não vive por inteiro a Deus, para Deus, será por inteiro lançado no inferno e na condenação eterna.
Mas aquele que vive por inteiro para Deus aqui, viverá a eternidade por inteiro na presença dele, gozando da sua presença. Esse homem inteiro, irmãos, volta comigo para o Salmo 19, versículo 14. Esse homem inteiro, irmãos, tem um referencial. Veja, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, ou seja, o meu homem todo, como nós acabamos de ver, tudo o que sou, sejam agradáveis na tua presença. A oração de Davi aqui, irmãos, é que o homem todo dele, o exterior e o interior, fossem agradáveis a Deus. Na nossa versão, irmãos, é colocado, sejam agradáveis na tua presença. Que, em resumo, algumas versões até colocam assim, sejam agradáveis a ti. Há uma coisa útil aqui, irmãos, nessa distinção em Davi falar na tua presença. E nós vamos considerar isso. Mas o ponto aqui, queridos, é que o referencial da nossa vida é Deus. O referencial da nossa vida é Deus, irmãos. A nossa vida não deve ser vivida para, primeiro, nos agradar. Não é para nos agradar. Não é a nossa vontade que deve prevalecer, irmãos, mas é a vontade dele. E essa é a marca do verdadeiro crente e a marca da verdadeira santificação. O verdadeiro crente, querido, ele quer agradar a Deus e não a sua carne. E o contrário da falsa conversão ou do não convertido é que ele vive para agradar a carne, a si mesmo, a Satanás e o mundo. Se eu não vivo para agradar a Deus, não tem outra alternativa. Agradar a Deus de forma parcial não é agradar a Deus. Se eu não quero integralmente viver para a glória de Deus e agradá-lo, eu estou vivendo para agradar a minha carne, a mim mesmo, a Satanás e ao mundo. A vontade de Deus, irmãos, é o nosso padrão. É por isso que uma das coisas mais básicas, queridos, que nós temos que fazer em qualquer área da nossa vida é esta. O que é que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade dele? O que é que vai agradá-lo em minhas ações, em meus planos, em meus sentimentos, em meus afetos? A todo tempo, irmãos, essa é a nossa preocupação. A todo tempo, agradá-lo. Que o nosso homem todo seja agradável a ele, irmãos. A vontade dele é o nosso alvo. Ele é aquele que, de forma absoluta e suprema, a nossa alma convertida deve agradar. A alma, irmãos, não vai agradar a si mesma se ela foi convertida ao Senhor. Ora, queridos, o próprio Cristo, o Deus Filho encarnado, na condição de mediador, Deus homem, viveu para fazer a vontade de Deus Pai. Quem somos nós para acharmos que tem alguma área da nossa vida que não vai se conformar à vontade de Deus, irmãos? Quem somos nós, queridos, para nós não termos alguma reserva em nossa vida diante daquilo que Deus manda? Veja, por favor, Mateus capítulo 26. Nós vamos ver alguns versículos agora, irmãos, para que isso fique claro e patente diante de nós, irmãos, que nós devemos viver para a vontade do Senhor, para agradar a Ele. Mateus 26, versículo 42. Se você não conseguir acompanhar toda a abertura dos versículos, ouça com atenção. Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. João, por favor, irmãos. João, capítulo 4, versículo 34. O nosso Senhor Jesus disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus o Pai, irmãos, era algo tão fundamental na vida de Cristo que ele chama de a sua comida, sem a qual ele não pode viver.
João capítulo 5, versículo 30, irmãos. João capítulo 5, versículo 30. Jesus disse: nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o jugo. O meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ainda João capítulo 6, versículo 38. Jesus diz: desci, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Meu querido, Jesus o Cristo, o Deus Filho que se encarnou na condição de mediador de Deus homem, diz: eu estou aqui para fazer a vontade de Deus o Pai. A minha vida, ela foi posta aqui nessa terra para agradá-lo. E meu querido, o que Cristo é, nós somos chamados para ser pela sua obra da redenção. O que Cristo foi, ele foi para imputar isso sobre nós, para nos dar os benefícios, nós fazermos e vivermos como ele. Ele é o referencial. Se Cristo falou: eu vivo para agradar a Deus, não pode ser diferente do seu povo. Eu tenho de viver para agradar a Deus. Olha ainda, por favor, os apóstolos são muito enfáticos nisso. Mateus 21, o apóstolo Mateus registrando as palavras do nosso Senhor. Veja, por favor. Mateus 7, 21, desculpa. Veja a gravidade, irmãos, do que é querer ou não viver para agradar a Deus somente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É este que entra no reino dos céus. Não é aqueles que são parciais na sua vida, mas aqueles que querem integralmente entregar-se à vontade do Pai. Ainda Mateus 12, por favor. Quero provar à igreja que a vida cristã é resumida a isso. Mateus 12, 50. É dito: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Romanos capítulo 8, por favor, irmãos. Romanos capítulo 8. Versículo 8. O apóstolo Paulo, falando sobre a vida no Espírito, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Os que estão no Espírito, estes é que vivem para agradar a Deus. Romanos 12. Rogo-vos, 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ainda, queridos, 2 Coríntios, capítulo, por favor, 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Paulo diz: e Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você pertence a Cristo, a sua vida não é mais sua. Eu e você não estamos aqui para viver segundo a nossa própria vontade, para agradar aos nossos desejos. Se Jesus morreu por você, você deve viver para agradar a Ele. Viver para Ele. Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Mas se eu sou servo de Cristo, eu tenho que procurar agradar a Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Efésios capítulo 6, por favor. Não se canse de abrir e ser convencido pela palavra de Deus. Efésios 6, 6 diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar nele o evangelho, assim falamos não para agradar a homens, e sim agradar a Deus, que prova o coração. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que devais viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais assim, agradando a Deus. 2 Timóteo, por favor, 2 Timóteo 2,4. Paulo diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Pedro 4:2. Não vivam mais para agradar a carne, Pedro diz, mas para agradar a Deus. Ficou claro, meu querido? A vida cristã, ela deve ser vivida com diligência para agradar a Deus. Não pode haver reservas, irmãos, em nossa alma. Não pode haver reservas. Não pode haver áreas em que eu falo assim, não toque aqui, Deus. Quer seja no seu casamento, quer seja na sua criação dos seus filhos, quer seja na maneira como você lida com a moralidade, como com relação ao 7º mandamento, ao 4º mandamento, ao 1º mandamento, qualquer área da nossa vida, nós devemos nos perguntar, Senhor, o que é que te agrada? E quando ele falar, é isso que me agrada, nós vamos dizer, amém. Eu sou fraco, mas essa é minha meta. Agradar ao Senhor nisso. Não ficar procurando desculpas. Não ficar procurando justificativas e contra-argumentações contrárias ao que é óbvio na palavra, irmão. Se esse é o ímpeto do nosso coração, ao ser perguntado, a sua vida é vivida para agradar a quem? Eu e você devemos ser honestos e dizer, a minha vida é vivida para agradar a mim mesmo e a minha carne. Mas se ela é vivida para agradar a Deus, não há reservas, irmãos. Não há reservas. Alguns querem agradar a amigos ímpios e com isso a sua vida, palavras e o meditar do coração se conformam ao que os amigos querem. Alguns querem agradar aos pais. Outros querem agradar ao público e à opinião pública. Outros a alguma pessoa específica para fins carnais. E é de fato, irmãos, biblicamente é de fato, níveis em que nós devemos agradar sim uns aos outros. A palavra de Deus nos prescreve isso. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios 7,33, ele fala que o marido deve agradar a esposa e a esposa deve agradar o marido. Então, há um nível ali de agrado aos homens. O servo deve agradar ao seu senhor, mas sempre de forma relativa. Jamais nossa vida é pautada para agradar de forma absoluta aos homens. Não, queridos. Tudo está subordinado, limitado e regulado pelo fato de que devemos agradar absolutamente a Deus. A nossa preocupação tem de ser, irmãos, eu estou agradando a Deus? Alguns irmãos que não entenderam o evangelho corretamente, se arrepiam. Eu já encontrei muito crente assim. Se arrepia só de ouvir dizer que o crente tem de viver para agradar a Deus. Porque, irmãos, estes só concebem
a vida para agradar a Deus como em agradar a Deus como em um pacto de obras. Eles só concebem agradar a Deus se for para ter algum favor salvífico dele. Então eles claramente abrem, não, você não tem que viver para agradar a Deus, você não tem que ficar buscando agradar a Deus. Cristo já agradou a Deus por você. Não viva essa vida. De fato, se você quer agradar a Deus como um pacto de obras, você vai viver debaixo dos tormentos da lei. Mas quem disse que nós estamos no pacto de obras? Nós estamos no pacto da graça em Cristo. E sim, no tocante à nossa justificação, no tocante à nossa aceitação, Cristo agradou a Deus totalmente, perfeitamente, e jamais eu e você vamos agradar a Ele totalmente. Essa é a nossa segurança. Esse é o nosso consolo quando nós tentarmos agradar a Deus e fracassarmos vez após vez, sabendo que jamais, mesmo quando eu agrado no meu exterior, há sempre algum resquício no meu interior que não agradou a Deus totalmente. Esse é o meu consolo, Cristo. Todavia, irmãos, isso não muda em nada o fato que, uma vez recebidos por aquele que agradou a Deus totalmente por nós e em nosso favor, Ele nos chamou a viver para o seu agrado. Ele nos chamou a viver para o seu agrado. Eu disse e eu repito, estes que pensam assim não conhecem o Evangelho. O Evangelho e a obra de Cristo, irmão, não nos desobriga a agradar a Deus, não nos desobriga a viver para agradar a Deus. Isso não pode ser entendido como um pacto de obras ou um esforço legalista da nossa carne. O Evangelho e a obra de Cristo, irmãos, nos habilita a viver para agradar a Deus, livres do pacto de obras, porque nós somos de Deus, irmãos, duas vezes, como os puritanos diziam, por criação e por redenção. Não há outro alvo senão viver para agradá-lo. É um filho querendo agradar um pai. É uma relação filial. É comum acontecer isso conosco, irmãos. Quando um filho quer agradar o pai, faz tudo do jeito que ele quer. Quando um marido quer agradar a esposa, leva ela para o restaurante favorito, dá a ela o presente que ela quer. Ou quando alguém nos faz uma grande bênção, um grande ato de misericórdia, a nossa alma fica comprometida a querer agradecer aquela pessoa, a agradá-la, no que for possível, e que não seja pecado, obviamente. Ora, irmão, se isso é entre nós os homens, quanto mais na nossa relação com Deus, quanto mais na nossa relação com o Senhor, que nos criou e nos redimiu. Nós devemos viver para agradá-lo, queridos. A sua vida, portanto, a maneira como você quer vivê-la, agrada a Deus? Os seus desejos, as suas metas, os seus planos, as suas opiniões, as suas palavras, o meditar do seu coração. Você poderá ouvir da parte do Senhor, mesmo que em toda a sua fraqueza, servo bom e fiel. Não haverá perfeição jamais, irmãos. Jamais. E quem ouvir as exortações da palavra para viver para agradá-lo e entender que isso implica em perfeição, não conhece a natureza humana. Jamais haverá perfeição, irmãos. Todavia, reconhecendo a nossa pecabilidade e que tudo que nós tocamos é manchado com o pecado, irmãos, ainda assim, buscando forças em Cristo, nós não temos outra meta, outra vida, senão essa: viver para agradá-lo. Muitos pensam, irmãos, que qual é a vontade de Deus, como é que eu posso agradar a Ele? Eu preciso receber um sonho, eu preciso receber uma revelação especial, uma profetada. Meu querido, se você quer saber como agradar ao Senhor,
você precisa se perguntar o que é que ele falou na sua palavra. Tudo o que nós precisamos saber para agradá-lo está aqui na correta interpretação da palavra de Deus. Só que há um detalhe aqui, irmãos, como eu falei, que vale a pena nós destacarmos. Quando Davi fala, sejam agradáveis na tua presença, é sim, em resumo, sejam agradáveis a ti. Mas esse destaque a mais aqui, irmão, nessa maneira de falar, porque ele poderia ter dito, sejam agradáveis a ti. Mas ele optou, inspirado pelo Espírito, falar, sejam agradáveis na tua presença. É para dar aqui um plus. Ele acrescenta ao senso de viver para agradar ao Senhor, lembrando-nos que estamos sempre na presença de Deus. Porque, por exemplo, é possível, quando nós éramos adolescentes, nós vivermos de um jeito na frente dos nossos pais ou dos nossos professores, agradá-los, mas nas ocultas nós fazíamos o que nós queríamos. É possível um criminoso, na frente de um policial, agir corretamente, só que nas costas, agir traiçoeiramente. É possível a gente passar um pouco mais acima do limite da velocidade e quando chega a lombada eletrônica a gente desacelera. Diante da autoridade, nós nos portamos como devemos portar, mas nas costas nós estamos prontos a fazer a nossa vontade. Aí Davi nos lembra, não é assim com Deus. Nós estamos sempre diante da sua presença. Não há um só momento em que eu possa dizer assim, agora ele não está vendo, eu vou fazer o que eu quero. Não. É o que ele quer. E é isso que significa o temor de Deus, irmãos. Eu saber que eu estou diante dele. Uma expressãozinha latina que os reformadores falavam com muita frequência, corandel, eu vivo diante de Deus, diante da face dele. É isso que constitui o temor a Deus, irmãos. Mesmo quando ninguém está me vendo, eu ainda assim faço o que ele quer. Porque eu não vou prestar contas a homens. Eu vou prestar contas a Deus. Quando você encontra crentes no Senhor e pior, pastores que vivem vidas ímpias e têm coragem de subir no púlpito e estar com a igreja. Aí você olha, quando você conhece a vida desses homens, ele não tem temor de Deus. Ele não sabe que Deus o vê no privado. Será que nós não sabemos, irmãos? A nossa vida está diante dele, queridos. A nossa vida é como um teatro diante dele e ele vê até os bastidores. Nada escapa. É por isso, irmãos, sabendo que nós podemos nos esconder dos homens e jamais de Deus, nós devemos viver para a glória dele. Para todos nós, irmãos, não importa. Crianças, filhos, quando os seus pais não lhes veem, vocês podem tentar fazer aquilo que não agrada aos seus pais, mas Deus vê. Os seus pais podem não ver. E o pecado passa desapercebido. O pecado passar sem a repreensão devida. Mas não vai passar desapercebido diante de Deus. Você faz o que é certo não por causa dos seus pais. Você faz o que é certo por causa de Deus. Por causa do Senhor. Homens, mulheres, nós temos muita facilidade de nos ocultar da face dos homens. Mas nós não nos ocultamos da face de Deus. Ele vê o nosso interior. Ele vê o nosso quarto. Ele vê as nossas palavras, as que não foram proferidas e as que foram proferidas. Ele vê o nosso celular. Ele vê as nossas metas. Diante dele estamos, irmãos. E por último, queridos, Davi fala especificamente sobre as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração. Esse ponto, irmãos, ele é tão importante que nós vamos dedicar
uma exposição específica só para tratar sobre as palavras que agradam ao Senhor e sobre a meditação. São dois aspectos, irmãos, da piedade que merecem a nossa atenção em especial. Mas aqui, irmãos, ainda cabe nós atentarmos a duas coisas. Quando Davi fala que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ele está falando aquilo que a Escritura fala como um padrão. A boca fala do que o coração está cheio. E aquilo que eu muito falo, o provérbio diz, afeta o meu coração. Há uma relação aqui, irmãos, de influência recíproca do meu interior e o meu exterior. É por isso que é o homem todo que tem que agradar a ele, irmãos. Não uma parte, mas todo. Agora nós devemos nos lembrar, irmãos, sem diminuir 1 centímetro desse alvo que o Senhor põe sobre nós, devemos viver para agradá-lo. A constatação óbvia é: qual de nós, irmãos, aqui nesse salão consegue agradá-lo totalmente? Qual dos homens sobre a face da terra consegue viver para agradá-lo inteiramente? Ninguém, irmãos. Apenas um fez isso. Aquele cuja comida e bebida era fazer a vontade de Deus. Aquele que não desceu dos céus para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Aquele que mesmo diante dos horrores do inferno e da ira de Deus disse: aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ele foi até o fim fazendo a vontade dele, mesmo que a custo da sua vida e dos tormentos do inferno. Só teve um, irmãos, que viveu para agradar a Deus perfeitamente. Esse um foi Cristo. E isso não é para que eu e você, então, possamos nos levantar como esses evangélicos que não entendem o evangelho e digam: tudo bem, ele fez, show de bola. Ele fez para a nossa acolhida. Mas ele também fez para nos capacitar a fazer. Ele fez para que quando eu e você, buscando diligentemente agradar a Deus, nos frustrássemos com nossas fraquezas, pudéssemos clamar a Ele dizendo: tu que agradaste a Deus, socorre-me com o teu poder. Ele agradou para que pudéssemos ser aceitos por Deus, irmãos. Ele agradou para que pudéssemos ter nele forças para agradar ao Senhor. Se você não crê em Cristo, você vive para o agrado de si mesmo, para fazer a sua própria vontade. Você não vai estar diante dele em bem-aventurança. Você receberá perdição. Se é para você mesmo que você quer viver, consigo mesmo e com as suas vontades pecaminosas, você vai viver toda a eternidade. Mas se você quer viver para Cristo, para agradar a Deus, é para Ele que você vai viver toda a eternidade. Igreja, cabe-nos mais uma vez um autoexame. Qual área da minha vida não se conformou ao que Deus quer? Qual mandamento a minha alma tem resistido para agradá-lo? E hoje, o Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, de nos arrependermos, de clamarmos graça e misericórdia e dizermos: Senhor, eu quero viver para te agradar. Amém. Oremos, irmãos. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, tua bendita palavra, Senhor, que nos lembra a quem nós devemos agradar, não a nossa carne, não ao mundo, não amigos ímpios, não parentes, Senhor, não a ninguém em absoluto, senão ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que, sabendo disso, nós preferimos agradar a homens e a nossa carne do que agradar a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós nos entregamos ao pecado, Senhor. Que todo o nosso ser, o homem interior e o exterior, as nossas palavras e a nossa meditação,
os nossos lábios e o nosso coração, Senhor, sejam agradáveis na tua presença. Sejam agradáveis a ti, Senhor. Não a nenhum outro homem. Não a nossa carne, Senhor. Nos abençoa e nos capacita, Senhor. Confronta-nos, Senhor, a nossa desconformidade com a tua palavra, para que possamos diligentemente buscar agradar a ti, Senhor. Quebra, Senhor, toda objeção em nosso coração à tua lei, para que a nossa alma se conforme ao que tu queres, Senhor, e não ao que nós queremos. Ensina-nos a tua vontade, para que pelo poder do teu Espírito possamos diligente e rapidamente, Senhor, conformar a nossa vida ao que tu queres. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.